Você sabe que a vida em si é uma jornada. E assim como qualquer outra viagem que você fizer, existem os altos e baixos que compõem a experiência dessa jornada. Você já foi pego em uma situação em que sua vida literalmente parece uma repetição? Uma situação em que você está preso a uma pessoa, uma decisão ou um relacionamento que claramente tira sua paz? Muitas vezes nos tornamos tão próximos de algo ou alguém que começamos a viver com a noção de que não podemos existir sem isso. Alguns de nós têm tanto medo de como será a nossa vida sem aquela pessoa ou situação. E literalmente começa a parecer que sua vida depende delas. E se você tentar se ramificar por conta própria, deixando essas coisas de lado, não conseguirá passar nem do primeiro dia. Alguns de nós nos apegamos a experiências e como as pessoas nos trataram no passado. E essa mágoa e trauma se tornaram a base de nosso estilo de vida diário. As dores, as agonias e as tristezas se tornaram as únicas experiências que alimentam sua motivação. Cada decisão de vida que você tomou foi influenciada pela sua dor e por experiências passadas. Você se apegou a essas experiências e, por mais que elas tenham servido muito para guiar e proteger sua vida, Deus está lhe dizendo hoje que é hora de seguir em frente. Isso por si só se torna uma dupla responsabilidade, pois você precisa primeiro chegar ao ponto de deixar as coisas antigas para trás. Agora vamos considerar o que a Bíblia diz sobre deixar as coisas para trás no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Ouça-me, filho de Deus, tudo, exceto Deus, atinge um ponto de utilidade máxima na vida. Muitos de nós podemos dizer que nosso cônjuge se enquadra na mesma categoria, mas a vida e o tempo nos ensinaram que tudo, até mesmo nossos cônjuges, têm um limite ao qual sua utilidade na vida pode chegar, porque assim como todo homem, eles também vão morrer um dia. No versículo 3 da passagem que acabamos de ler, a Bíblia diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Você construiu tantas coisas em sua vida que se tornaram cercas ao seu redor. Você usou essas coisas e pessoas e suas memórias para criar ao seu redor um sistema de defesa inexpugável que serviu ao seu propósito todos esses anos convenientemente, e você passou a confiar nessas defesas. Mas Deus está aqui dizendo a você que é hora de deixar tudo isso para trás. Por que você precisa fazer isso? A vida é uma jornada contínua. Sei que você está confortável consigo mesmo e pode não ver motivos para largar o passado e seguir em frente. Mas eu gostaria de trazê-lo à luz de sua própria existência em Deus. A vida por si só é uma jornada, como dissemos anteriormente. Desde o primeiro dia, ela se torna uma jornada até o fim de tudo. A razão pela qual você precisa seguir em frente é a jornada na qual você se encontra agora, filho de Deus. E nesta jornada você deve viajar sem peso. Apenas o essencial é necessário nesta viagem. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta escritura coloca para nós que o destino e a existência de muitas pessoas nesta jornada dependerão de nós mesmos para mostrar o caminho. A corrida foi marcada para mim e para você desde o primeiro grito da vida. E mesmo que você decida seguir em frente ou não, a corrida continua de qualquer maneira. A razão pela qual você precisa perder esses pesos e deixá-los para trás é a jornada com Deus. O peso coloca uma pressão desnecessária em você em uma viagem e atrasa seu progresso, pois você sempre deve estar atento a essa bagagem. Os astronautas em seu caminho para o alto e além da Terra levam o mínimo possível porque a jornada até o alto requer pouca bagagem. Porque Deus está levando você a novas experiências. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, Deus disse: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas.
E então no versículo seguinte ele continua dizendo: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Há coisas mais novas que Deus está fazendo em sua vida que requerem o espaço que seu passado está ocupando. Deus está continuamente empenhado em manter novas nossas experiências com Ele todas as manhãs. O salmista diz que seu amor se renova a cada dia. Assim, as experiências no futuro que Deus está planejando trazer para você vão precisar de todos esses espaços. E o tempo gasto alimentando essa bagagem a ser disponibilizada para acomodar as experiências mais novas, melhores e mais frescas que Deus está trazendo para você. Então, como deixar as coisas antigas para trás e seguir em frente? Saber o que fazer é apenas uma pequena porcentagem do que é necessário. Como fazê-lo e realmente fazê-lo torna-se a coisa mais importante depois disso. Para deixar as coisas para trás e seguir em frente, você deve considerar as seguintes atitudes. Perdão. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 diz: Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A primeira maneira é perdoar a si mesmo. Sim, filho de Deus, você deve olhar para o seu coração e reconhecer que prejudicou a si mesmo ao se manter em tal agonia perpétua. E então você encontrará paz dentro de si mesmo. Toda contenda em seu coração deve ser submetida a auto-perdão. Só então você poderá estender esse perdão e compaixão em seu coração para os outros ao seu redor. Pare de visitar o cemitério do seu passado. O livro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para uma lesão cicatrizar, você deve parar de tocá-la. Não há como seguir em frente enquanto estiver sempre lembrando do passado. Filho de Deus, para seguir em frente, você deve deixar o passado exatamente onde ele pertence, no cemitério onde você o enterrou. Um homem que está focado em seu objetivo tem tempo para pensar em seu passado. Digo isso novamente em outras palavras. Filho de Deus, para seguir em frente com Deus, você deve constantemente cortar os laços com seu passado. Em uma situação em que seu passado e presente estão sempre em conflito, seu futuro não está garantido. Seu futuro com Deus nesta jornada da vida depende de sua capacidade de deixar o passado onde está e existir no presente com Deus para trabalhar em seu futuro. Faça essa troca. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para seguir em frente na vida, você deve fazer essa troca com Deus. O peso que você está carregando é demais para a velocidade necessária para a extensão da jornada que Deus está levando você. Você precisa trocar seus fardos mais pesados com os de Jesus Cristo. Imagine o alívio que sente quando larga as sacolas de compras que teve que carregar subindo um lance de escadas. Essa é a mesma aliança e troca para a qual Jesus está chamando você. Para deixar tudo, você deve trocar todas essas experiências, mágoas, malícias e toda sorte de raiva e decepção pela paz que somente Jesus pode lhe oferecer. O Salmo 55, versículo 22 diz: Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A segunda parte desse processo é seguir em frente. Como eu disse antes, você não deve visitar os túmulos do que passou. O diabo nos acusa de nosso passado. Um dia o pastor nos disse na igreja que quando o diabo acusar você de seu passado, lembre-se de seu futuro e do dele. A vida é feita de progresso e ninguém avança olhando para trás. Muito em breve, quem apenas olha para o passado cairá na vala ou se chocará contra uma parede. O caminho a seguir é em frente.
Esteja você passando por um rompimento, um revés ou uma perda pessoal, todos podem ter um pouco de ajuda quando se trata de cura. E mesmo que ninguém tenha entendido totalmente tudo o que foi falado aqui, é sempre reconfortante saber que você não está sozinho. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, filho de Deus, o caminho a seguir é avançar em Deus. Quando trocar seus fardos pelos dele, lembre-se de não tentar tomá-los de volta. Muitas vezes você pode ficar tentado a fazer isso. Haverá momentos em que pode parecer que aquelas coisas que você deixou para trás são melhores do que o que você está passando agora. Porém, assim como Deus nos garantiu, Ele tem um plano para nós, que não é de mal algum, mas para dar a você um final que você espera. A pergunta então é: qual é o final que você espera? Preocupação e ansiedade sempre fizeram parte da minha vida. E algumas das minhas primeiras lembranças incluem aquela sensação tensa e estressante na boca do estômago. Sempre fui a criança quieta da classe, o que presumi que isso mudaria quando crescesse. Mas não foi o caso. A ansiedade e eu nos tornamos mais próximos ao longo dos anos, a ponto de desenvolver vários transtornos de ansiedade terríveis que moldaram minha vida e a maneira como vivia. Eu ficava preocupado, até mesmo pelos motivos mais fúteis. Isso começou durante o meu último ano do ensino médio e teve um impacto negativo em meus trabalhos escolares, em minha vida familiar e em quase tudo mais. Todas as manhãs eu acordava cheio de preocupação, temendo o dia seguinte e desejando que tudo acabasse o mais rápido possível. Surgiram episódios graves de ansiedade e pânico, me impedindo de realizar minhas atividades diárias. Apesar de morar em um dos bairros mais seguros da minha cidade, ter uma família e viver a vida dos sonhos, sempre tive medo. Percebi que isso pode afetar o emprego de uma pessoa, a vida escolar, os relacionamentos e uma variedade de outros elementos de suas vidas. Mas até que ponto isso é verdade? Eu sabia que nenhuma dessas condições tinha uma cura clara, apenas remédios para tratamento. Quais, porém, são eficazes? A resposta é Jesus, o médico dos médicos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A crença popular e incorreta de que cristãos não sofrem de ansiedade aumenta o fardo dos deprimidos e oprimidos. Quando há uma pontinha de tristeza na igreja, surgem os clichês. Tudo que você precisa é de um pouco mais de fé. Ou lembre-se de alegrar-se constantemente no Senhor. Também pode aparecer uma conversa estimulante. Comece e siga em frente, pessoal. Pare de se lamentar e se recomponha. Quando os outros o virem assim, o que eles pensarão de Deus? Eu era um líder de jovens e todos esperavam que eu fosse um exemplo. Mas no fundo eu sabia que eu precisava da ajuda de Deus para tirar o peso da ansiedade, incerteza e preocupação de meus ombros. Deus estava lá para mim. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus ilustra que tanto os pássaros quanto os lírios não se preocupam com sua comida ou roupas porque são graciosamente providos por Deus, o que implica que seus filhos são incomparavelmente mais valiosos para ele do que lindas flores ou plumas. No entanto, em vez de a agitação infrutífera e estresse desnecessário, devemos concentrar nossos pensamentos e esforços primários no reino eterno de Deus
e na justiça que brota dele, em vez de tentar prover para nós mesmos através dos impérios falidos deste sistema mundial transitório. Deus entende que a preocupação aprisiona o coração e o pavor quebra a fé, levando o cristão ao desespero. Ele também entende que temos necessidades diárias e prometeu inúmeras vezes nas Escrituras que suprirá todas as nossas necessidades se simplesmente confiarmos nele. Somos aconselhados a buscá-lo primeiro, em vez das coisas deste mundo, por meio de nossos próprios esforços, para estabelecer um ponto de vista correto, para substituir o pensamento natural pelo pensamento de Deus. Então, enquanto confiamos nele para cumprir sua promessa de suprir nossas necessidades, entendendo que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus para buscá-lo em primeiro lugar, hoje e em todos os dias. Mateus 6 é uma das mais belas passagens das Escrituras em toda a Bíblia. Ao longo dos anos, trouxe paz e consolo a inúmeros cristãos. Todos nós sofremos de ansiedade, mas se você seguir o conselho de Jesus nesta Escritura, não se preocupará com mais nada. Isso é maravilhoso, não é? Nada para se preocupar? É factível, mas primeiro você deve obedecer às instruções de Jesus. Preocupar-se não é algo que se espera que um cristão faça. A solução de Jesus para o problema da preocupação é se concentrar em uma coisa. Em primeiro lugar, busque o reino e a justiça de Deus. Jesus não nos aconselha a ficarmos livres de preocupações. Ele nos diz se acha uma boa ideia ou não. Isso está debaixo do controle dele. Sendo assim, devemos obedecer. Deus estabeleceu seus planos e objetivos para a humanidade e os revelou a nós por meio de sua palavra. E Ele quer que respondamos de forma inteligente às promessas que Ele fez. Ele espera que tenhamos confiança total e deliberada em tudo o que Ele disse, sem dúvida, desconfiança, medo ou reservas. Confiar no Senhor de todo o coração não é apenas uma coisa boa a fazer, mas também elimina o medo e a dúvida. Nos mantém firmes nas tempestades da vida e substitui a autoconfiança por uma confiança em Deus. Confiar no Senhor de todo o coração implica deixar de lado os próprios desejos e fantasias para obedecer à sua vontade. É o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Existem muitas razões para crermos na palavra de Deus, pois ela diz: quem confia no Senhor é feliz e protegido. A pessoa que crê não tem motivos para se preocupar com um relatório negativo, pois seu coração não será afetado. Como o amor fiel do Senhor envolve, protege e fundamenta sua vida, aqueles que depositam sua fé nele não buscam ajuda daqueles que são arrogantes e enganadores. Nossa fé em Deus deve ser expressa em nosso modo de vida, perspectiva, atitude, conversa, caráter e visão de mundo. Ele enche nossos corações com sua própria paz perfeita, que ultrapassa a compreensão quando colocamos nossa confiança nele de maneira pura e inabalável. Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele quer que desenvolvamos total confiança nele. Ele quer que coloquemos nossa confiança nele com um coração indiviso, que esteja focado exclusivamente nele. Ele não deseja um coração que se preocupe apenas com os benefícios. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele pode endireitar nossas veredas de várias maneiras. Ele pode usar a orientação de outros cristãos ou trazer um texto bíblico à nossa atenção. Enquanto mantivermos nosso olhar fixo em Deus, Ele fará com que sua calma interior inunde nossas mentes e corações. Ele pode permitir que uma série de eventos leve à conclusão correta e levar tempo para endireitar nosso caminho. Ou pode direcioná-lo imediatamente. É como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 11 a 13. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que fato incrível! Todos nós sofremos decepções e desânimos como resultado de situações e pessoas em nossas vidas. Mas Paulo declarou que quem confia em Jesus nunca seria envergonhado. Não ficaremos desapontados se colocarmos nossa fé em Jesus. Não precisamos nos preocupar com nada se colocarmos nossa confiança no Senhor. Se a economia estiver ruim, não precisamos nos preocupar, pois estamos na economia de Deus. Não importa se não chove, nós simplesmente aproveitamos o suprimento de água e crescemos. Simplesmente porque Ele nos ama e colocamos nossa confiança nele, o Senhor é capaz de nos abençoar generosamente e deixar toda a graça abundante em nossas vidas. Esta mensagem nos dá uma visão incrível do coração de Deus. Demonstra que Ele não nos escolhe com base em nossa nacionalidade, herança, classe social, cor da pele ou qualquer outra consideração. Isso é maravilhoso porque Paulo está nos dizendo que quando Deus olha para nós, não vê diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, brancos e negros, brasileiros ou americanos. Na realidade, ele afirmou que o mesmo Senhor reina sobre todos, esbanjando suas riquezas, bênçãos e favores sobre aqueles que vêm a ele com fé. Que coisa maravilhosa! Isso reafirma a verdade de que só somos acolhidos e amados por causa de Jesus. Que verdade libertadora para compreender. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confiar em Deus e esperar no Senhor implica simplesmente aceitar a verdade do que Ele nos mostrou em Sua palavra. Implica aceitar tudo o que Deus nos revelou na Bíblia como verdadeiro. É acreditar no que a Bíblia diz sobre nosso magnífico Deus e Salvador Jesus Cristo. É aceitar como realidade o fato de que Cristo foi à nossa frente para preparar um lugar para nós e que nos ama eternamente. A esperança cristã não é uma ilusão de dedos cruzados, e a fé cristã é baseada em fatos, não em ficção. É ver tudo o que Deus promete como uma realidade certa com os olhos límpidos da fé e receber a verdade de Sua palavra como fato. Ore comigo agora. Pai, quero agradecer em nome de Jesus por ser nossa rocha e nosso Redentor, nossa fonte e nosso provedor, em meio a todas as dificuldades e problemas da vida. Obrigado por termos tudo o que precisamos para estarmos firmes neste tempo mau. Obrigado por fazer do sacrifício de Jesus a nossa saúde, força e escudo para a vida. Oro para que não importa qual desafio enfrentemos, possamos receber toda a nossa esperança e força de Ti, para que venhamos permanecer firmes em meio ao mal. Oro para que toda ansiedade e preocupação sejam eliminadas agora da minha vida, pois o Teu Espírito e a Tua paz é maior do que qualquer mal que possa me afligir. Entrego minhas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos, assim como minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você não se pergunta por que tantas pessoas parecem estar passando por lutas e batalhas constantes, enquanto outras vivem relativamente bem e levam a vida sem esforço? Acredite em mim quando digo que houve um tempo em minha vida em que pensei exatamente da mesma maneira. Eu vi as pessoas ao meu redor tendo as coisas mais difíceis da vida acontecendo com muita facilidade para elas, enquanto eu lutava para conseguir vencer as dificuldades. Mas, conforme cresci na vida e comecei a entender a profundidade das palavras de Deus, isso ficou claro para mim. Às vezes, Deus simplesmente constrói uma cerca ao redor de seus filhos para protegê-los de seus inimigos. Outras vezes, teríamos que passar pelo fogo para chegar a esse ponto. As batalhas são uma constante na vida de cada filho de Deus. Na verdade, Deus nos disse para esperar batalhas que não serão apenas físicas ou carnais, mas também espirituais e contra adversários em lugares muito altos. Sua habilidade como humano e mais ainda como filho de Deus, de lidar e sobreviver a essas batalhas será determinada por quem está lutando ao seu lado.
Percebi que às vezes Deus lutará as batalhas através de você porque sua história de destino deve estar completa. Outras vezes Deus dirá para você esperar enquanto observa devastar completamente seus inimigos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz: Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temeis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. As batalhas da vida existiam antes de você nascer. Todos nós nascemos em um sistema onde, desde o primeiro dia, começamos a travar nossas batalhas. Como é no físico, assim é no espiritual. Muitas vezes Deus evitará lutas e batalhas desnecessárias por sua causa, mas outras vezes Ele o conduzirá através delas para que o seu testemunho de vitória tenha a mensagem completa. Me escute, filho de Deus. Se você está passando por batalhas da vida e parece que está sempre perdendo, anime-se. Vim te dar uma notícia muito boa. Deus vai lutar as suas batalhas. Chegou um momento na vida em que eu estava lutando muito. Eu era o último a receber e ainda tinha que ser aquele que trabalhava mais. Eu estava vencendo algumas batalhas sozinho, mas quando olho para trás agora, vejo as cicatrizes que acompanharam aquela vitória. Muitas vezes eu estava com algo que comprei e que tive que trabalhar por meses para poder pagar e chorava por causa do quanto tive que passar para obtê-la. Por mais doce que seja a vitória no final, ela marcou minha vida de tantas maneiras que comecei a me perguntar se vale a pena. Então aprendi uma nova maneira de alcançar a vitória sem esforço. Uma maneira confiante de vencer batalhas sem todas as cicatrizes desnecessárias da guerra. Conheci Jesus Cristo e percebi através de suas palavras o quanto Ele está confiante em sua estratégia vencedora. O Deus Todo-Poderoso não pode perder uma batalha onde Ele é o mais forte. Ao longo da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, há registros do que acontece toda vez que Deus entra em sua batalha. Considere o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Você encontrará em outras versões da Bíblia onde Deus é referido como o poderoso homem de guerra. Lembra quando você estava crescendo e aqueles de nós que tinham irmãos mais velhos acreditavam que poderiam nos ajudar a bater em todo mundo? Você se lembra da confiança que teve ao entrar no beco escuro segurando a mão do seu pai? Essa é a confiança que você tem em sua vitória garantida quando deixa Deus intervir. Quando o poderoso homem de guerra entra em uma batalha, adivinha quem vence? Ouça-me, a razão pela qual você ainda está lutando com unhas e dentes e parece que as batalhas continuam se intensificando é porque você está lutando sozinho. Nenhum destino jamais foi moldado sem a ajuda de Deus. Lutar com a força do próprio braço irá te desapontar. Isso já te frustrou antes. Sua família e amigos têm suas próprias batalhas para lutar, então eles estão fadados a te desapontar também. Eles falharam com você em momentos de necessidade, quando você precisou deles. Deus é um homem treinado na arte da guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Pegue sua Bíblia hoje e passe por todas as referências de uma batalha e toda vez que ler você verá que Deus venceu. Quando Deus entra na batalha, há garantia de vitória. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus prometeu que mesmo quando passarmos por diferentes batalhas, teremos a vitória. O plano de vitória de Deus abrange todas as áreas de nossas vidas. Portanto, mesmo quando você está lidando com um vício, passando por dificuldades financeiras ou tendo dificuldades em seu casamento ou trabalho, você tem uma palavra de Deus. Ele estará com você e você vencerá tudo isso. Nos dias dos reis, Davi estava constantemente em guerra com os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Depois que Deus o levou às maiores batalhas de sua vida contra Saul,
os amoritas, os amorreus, os moabitas, os filisteus, inúmeras vezes, e até mesmo contra alguns de sua própria família. E todas as vezes a Bíblia registra que Davi buscou a face de Deus antes de cada batalha, e que a cada vitória foi garantida antes que ele levasse seu exército para a luta. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida representa as bênçãos da vitória. Depois de cada batalha que você vence, há uma bênção apropriada atribuída a essa vitória, e o vencedor fica com os despojos. Muitas vezes, quando a vitória é alcançada, Deus permite que os soldados fiquem com os despojos da terra como recompensa e bênção pela vitória. Da mesma forma é no reino das batalhas e vitórias espirituais. Os despojos da batalha se tornam sua recompensa. A vitória vem com bênçãos proporcionais de Deus. O mesmo rei Davi se tornou o rei escolhido para substituir Saul quando ele ainda estava no trono. E Davi era apenas um pastor, tudo por causa de uma vitória que Davi conquistou sobre Golias. O reino de Israel caiu nas mãos de Davi depois que ele venceu a batalha que todo o exército israelense não pôde vencer. Lembra quando eu disse que a questão de deixar Deus assumir o controle total é uma coisa que prevalece com todo ser humano? Todos nós preferimos nos sentir confiantes em nossas escolhas. Muitas vezes até nos tornamos violentos quando nossas escolhas não são seguidas. Mas em nosso trabalho e caminhada com Deus, deixar que Deus assuma o controle total é primordial. Por que então você deve deixar Deus lutar em suas batalhas? Porque Ele se importa com a sua vitória. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz: Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Deus se preocupa profundamente com a sua vitória. Sua vida não é um erro. Você é uma parte calculada dos planos de Deus. Tudo o que Ele faz está de acordo com seus planos de vitória. Você entregou seus fardos a pessoas que não podiam carregá-los no passado e agora eles voltaram para seus ombros. Trago a vocês hoje uma notícia muito boa. Deus se importa com a sua vitória e quer garanti-la. Ele tem o plano mestre. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Uma das razões pelas quais você deve deixar Deus lutar suas batalhas é porque Ele já sabe de tudo. Os planos de Deus vão além do que você pode ver ou imaginar. Ele reside em um reino onde tem a vantagem de estar presente desde o seu início, durante a sua jornada e no final dela. Deus, falando em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não joga a conversa fora. Ele não fala só porque há um ouvido para ouvi-lo. Ele fala especificamente para lidar com os desafios da vida e do destino. As pessoas que deram ouvidos às suas palavras desde o passado até hoje podem testificar que suas palavras vêm para lidar com as designações específicas em nossa vida. Um Deus que tudo sabe e tudo crê, diz que tem um plano para você. Esse é o Deus em quem quero confiar nas batalhas diárias da minha vida. Não faz sentido colocar sua vida em estresse desnecessário. Quando Deus aparece na batalha, a vitória é garantida e as bênçãos são liberadas. Apenas algumas pessoas devem estar em seu círculo íntimo. Nem todo mundo é seu amigo. Às vezes as pessoas que você chama de amigos podem te puxar para baixo. Para você crescer, você precisa aprender a distinguir entre aqueles que Deus aprova em sua vida e aqueles que você deve evitar. O que você faz quando encontra seu filho com más companhias? Quer seu filho tenha crescido ou não, você não cruza os braços enquanto o vê saindo com colegas que podem influenciá-lo em um estilo de vida rebelde. Em vez disso, tanto quanto possível, você garantirá que seu filho os evite. Você faz isso porque ama seu filho e não porque odeia as outras crianças, ou não quer que seu filho se envolva com mais ninguém. Ouça também
o que Jesus disse sobre Deus, nosso Pai Celestial. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como todo bom pai, Deus também está interessado nas coisas que acontecem em sua vida. Ele não apenas senta em seu trono e fica desinteressado em seu bem-estar pessoal. Ele é Deus e Pai para todo aquele que o adora por meio da fé em Jesus. Deus quer você cercado por pessoas que te ajudem a se tornar cada vez melhor. Verdade seja dita, a necessidade do tipo certo de pessoas em seu círculo não é apenas algo com o qual Deus lida. Mesmo na filosofia, existem diferentes declarações e conselhos sobre amizades e associações. Por exemplo, Aristóteles disse uma vez: o que é um amigo? A verdadeira amizade e os verdadeiros amigos são espelhos um do outro, uma única alma habitando dois corpos. William Shakespeare escreveu: as palavras são fáceis como o vento, amigos fiéis são difíceis de encontrar. Platão disse: ninguém é amigo de seu amigo se não retribuir o amor. Outro ditado popular é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Cresci ouvindo essa afirmação o tempo todo e ela ajudou a moldar meus valores no relacionamento desde cedo na minha vida. A declaração também concorda com o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Escute, ninguém entra na sua vida e sai da mesma forma. Nossas vidas são como esponjas. À medida que envelhecemos e passamos por diferentes experiências, absorvemos e descarregamos coisas ao longo do caminho. Quem quer que encontramos, ou nos dá algo para absorver, ou absorve algo de nós. Às vezes, ambos podem acontecer. A palavra de Deus diz que você se tornará mais sábio se andar com pessoas sábias. Existe um destino para um companheiro de tolos, e será apenas a destruição. Quando criança, conheci pessoas e nunca tive coragem ou orgulho de convidá-las para casa. Eu sabia que meus pais nunca aprovariam. Tendo crescido sob padrões específicos, eu sabia que eles ficariam desapontados por eu sair com um sujeito assim. Essa mentalidade me deixou na ponta dos pés em relação àqueles que chamei de amigos ou fazem parte do meu círculo. Não me interpretem mal, não devemos ser hostis com os outros. Não. Jesus e toda a palavra de Deus nos ensina a sermos gentis e amigáveis, vivendo pacificamente com todos da melhor maneira possível. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você pode viver em paz com todos, sendo gentil e amigável, mas ao mesmo tempo definindo seus relacionamentos também. Evitar algo não significa necessariamente odiá-lo. Se eu lhe disser para evitar brincar com cobras ou qualquer animal selvagem que você veja, posso não estar dizendo para você odiá-los, mas para mantê-los afastados para sua segurança. Uma cobra venenosa poderia picá-lo e você estaria em grave perigo. Um leão poderia devorá-lo e assim por diante. Portanto, evitar não é necessariamente por ódio, mas por sua segurança e por causa de onde você está indo na vida. Veja, quando o propósito de algo é desconhecido, o abuso é inevitável. Quando você não consegue entender que aqueles com quem você se cerca influenciam muito a maneira como você se sai na vida, você se cercará de praticamente qualquer pessoa. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei quem Deus aprova e quem Ele não aprova? É para isso que temos a Bíblia. Quando você passa tempo suficiente com a palavra de Deus, você ganha sabedoria para viver dela. Há uma razão pela qual a palavra de Deus é chamada de luz para aqueles que a encontram. Você encontrará a resposta para todas as perguntas ou algo que de alguma forma o aponte nessa direção na palavra de Deus. Nesse caso, a palavra dele já disse algo sobre o tipo de pessoa que você e eu devemos evitar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Este versículo pode soar como qualquer outro conselho, mas há verdades por trás de suas linhas se você olhar atentamente. Primeiro, a Bíblia diz que se você decidir evitar esse tipo de pessoa, você é abençoado. Também implica que você terá problemas se não evitá-la. É tão sério? É sim. Sua saúde, segurança, estabilidade e, de fato, sua vida dependem disso. Algumas pessoas abreviam suas vidas por causa da companhia que mantêm. Alguns morreram, enquanto outros passaram por coisas que os deixaram incapacitados para o resto da vida. Alguns foram para a prisão e outros perderam oportunidades na vida. Lembre-se de que seu círculo influencia significativamente como você se sai, onde se sai e como termina sua vida. Portanto, você deve aprender com a palavra de Deus como buscar e se apegar à bênção dos relacionamentos ordenados por Ele. De acordo com o Salmo 1, aqui estão algumas pessoas que você deve evitar. Os ímpios. Quem são as pessoas más? Você pode não ser capaz de identificar uma pessoa perversa pelo valor de face, mas pode identificar por meio de alguns comportamentos, aos quais deve estar sempre atento. Isso deve ajudá-lo a identificá-los rapidamente e evitá-los. Em primeiro lugar, uma pessoa má é orgulhosa e presunçosa. Ela não considera ninguém além de si mesma. Essa atitude é má e perigosa, porque se coloca diante de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa perversa é egoísta e não ama ninguém além de si mesma. Uma pessoa perversa, por exemplo, só chama algo de bom porque quer. No momento em que aquilo não atende mais aos seus desejos, não é mais bom o suficiente. Pessoas ímpias não se importam com os sentimentos ou objetivos de ninguém. Elas vão enganá-lo, tirar proveito do que você tem a oferecer e, quando acabarem, acabarão com você. Elas são gananciosas e insensíveis aos cuidados ou necessidades de qualquer pessoa, exceto as delas. Se uma pessoa perversa o ajudar, ela quer ganhar algo com isso. Terceiro, uma pessoa perversa é gananciosa e violenta. A pessoa ímpia é volátil, imprevisível, assustadora e destrutiva. Como um leão, os ímpios sabem que têm o poder e sempre o usam de forma prejudicial. Embora essas coisas não possam ser vistas pela aparência, elas não podem ser escondidas e você pode identificá-las rapidamente por meio de ações. Portanto, fique atento. Deus diz: evite os ímpios, não caminhe com eles. O que isso significa? Deus está dizendo que você não deve copiá-los. Todo mundo pode comemorar maldade, derramamento de sangue, engano e deslealdade, mas você não deve. Não imite os ímpios. É um caminho para a destruição. Por favor, fique longe deles. Não siga seus exemplos. Pecadores. Surpreendentemente, já vi cristãos discutindo sobre evitar ou não os pecadores. Isso é triste. Deixe-me repetir: evitar não é ódio. Por que você evita uma estrada danificada e segue uma rota mais segura até que a estrada esteja livre para uso? Por que eles colocam barreiras no zoológico ou dizem para você não entrar em reservas de animais ou fazer safaris? Por que você fica longe de águas infestadas de crocodilos? Por que você observa as regras de segurança? Você não odeia essas coisas. Não! Em vez disso, você está preocupado com sua segurança e sua saúde em primeiro lugar. Um pecador planeja, pratica e desfruta do pecado. Ele escolheu um caminho para a sua vida e ali se posicionou. Infelizmente, esse caminho é contrário ao caminho e às instruções de Deus. Um pecador não submeteu sua vida a Cristo, mas gosta de estar sem Ele. Ele rejeita qualquer coisa que tenha a ver com Jesus ou com o caminho da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus é luz e quem não recebeu é trevas. Esses dois não devem estar em julgo desigual. A associação com o pecador em seu círculo íntimo leva a uma influência ímpia sobre sua vida. Ou a sua luz transforma a escuridão deles, ou a escuridão deles muda a sua luz. Não há como contornar isso. A palavra de Deus diz que para estar mais seguro, não traga pecadores para seu círculo íntimo.
Não fique do lado deles. O que eles defendem não glorifica a Deus e, portanto, não deve ter sua aprovação. Algumas pessoas pensam: ok, eu não faço isso, mas também não sou contra. Não há meio termo no sistema de justiça e injustiça. Ou você é a favor ou contra. O mundo sabe disso e deixa claro sua posição. Infelizmente, a maioria dos cristãos não. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você pode declarar respeitosamente sua posição contra o caminho dos pecadores. Na verdade, seu amor por um pecador é expressado por meio de suas ações que procuram protegê-lo da impiedade. Eles devem saber que, embora você esteja lá para eles, você não apoia seu modo de vida. Qualquer coisa menos que isso é aprovação e vai contra o padrão de Deus para você, porque apoia a continuidade da impiedade no mundo. Evite o estilo de vida dos pecadores para o seu próprio bem. Isso nos leva ao último grupo de pessoas a ser evitado em sua jornada como cristão, para a sua própria segurança: os escarnecedores. Um escarnecedor é um assediador, perseguidor, ridicularizador e valentão. Ele despreza realidades e autoridades. Um escarnecedor vai provocar ou rir de você ou de suas intenções de maneira desdenhosa. Ele não tem medo de desafiar as instituições divinas ou governamentais. Ele trata as coisas sagradas com desprezo ou ridículo. O escarnecedor não levanta o ânimo de ninguém. Pelo contrário, ele mata a fé dos outros e não respeita as instruções ou promessas de Deus, rindo daqueles que o fazem. Se você se assentar com escarnecedores, é mais provável que também desenvolva essa atitude, apontando para a fraqueza dos outros, rindo de coisas sagradas e desafiando institutos ordenados por Deus. Por causa dessa influência, Deus diz que essas pessoas não devem fazer parte do seu círculo. As pessoas em seu círculo têm influência sobre suas decisões e hábitos. Portanto, se você não quer desenvolver uma atitude escarnecedora ou desdenhosa, evite pessoas assim, não importa se elas estão próximas a você. Querido Filho de Deus, essas ações específicas são necessárias por causa do tipo de vida para o qual Deus o chamou e o destino que Ele está levando para você. Uma delas é associar-se com aqueles que Deus aprova em sua vida. Como acabamos de ver, peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ajudá-lo a identificar e tomar as atitudes necessárias em relação a essas pessoas em sua vida. O Espírito Santo está disposto a lhe dar toda a ajuda que você precisa para discernir e construir relacionamentos saudáveis que resultarão no cumprimento do seu destino.